Boa tarde, meus queridos do terceiro aninho do Colégio Objetivo de Nhandeara, aqui é a professora Carol. E hoje nós vamos fazer as correções das nossas últimas atividades da apostila do primeiro bimestre. Então, para começar, um lápis e uma borracha, apostila em mãos, vamos para as nossas correções, que iniciam-se na página 95. Bom, eu já havia explicado, para vocês como era para proceder. Temos mais páginas, assim, para leitura do que propriamente de resoluções. Então, aqui nós começamos com um talentoso artista italiano, que foi para explicar para vocês um textinho biográfico, que nós vamos falar. Aqui nós vimos um pouquinho sobre a Mona Lisa, falei para vocês da importância dessa obra, das técnicas usadas por Da Vinci para que ele conseguisse esse efeito da impressão de que todos os ângulos que você esteja, a Mona Lisa está olhando para você. Aqui nós temos o Leonardo da Vinci. E aí, nós vamos para a página O Menino em Vinci, onde tem aqui, vamos então para a leitura. O Menino em Vinci. A mãe do bebê correu para o pátio, sacudindo os braços. Um abutre estava empoleirado no berço de seu filho. Chô! Ela gritou. A ave abriu as asas e saiu voando. Por um instante, a mãe de Leonardo pensou que ela pegaria o bebê com suas garras e o levaria para longe, para as colinas, mas a criança estava sem salva. Quando ela se inclinou para pegá-lo no colo, ele estava seguindo com os olhos o voo do abutre e sorrindo. A criança Leonardo havia nascido no dia 15 de abril de 1452 em uma região montanhosa da Itália, chamada Toscana, perto do pequeno vilarejo de Vinci. Sua mãe, Caterina, era uma jovem camponesa bonita e pobre. Seu pai, Ser Piero, era um ambicioso jovem de família rica que estava começando sua carreira de tabelião. Leonardo adorava o tio e o seguia por toda parte. Para ele, Francesco sabia tudo. Enquanto percorriam os vinhedos e os campos, Francesco ensinava a Leonardo os nomes e os usos das plantas e ervas, os sinais de mudança do tempo e os hábitos dos animais selvagens que viviam nas colinas ao redor de Vinci. Francesco nunca se cansava das perguntas constantes do curioso menino. Diga-me, onde começa o rio? Dizia Leonardo. Diga-me o que faz o relâmpago. Diga-me o que acontece com a lagarta dentro do casulo. O padre da cidade ensinou Leonardo a ler e a escrever e a usar um ábaco. E essa foi a única educação que recebeu. Em vez de estudar, passava grande parte dos seus dias passeando pelo campo e observando a natureza. Explorava as fendas rochosas das colinas ao redor de Vinci. Leonardo se preocupava com o mundo à sua volta, achava tudo interessante e queria sempre saber mais a respeito do que via. Em suas caminhadas, levava papel e giz para fazer esboços do que observava. Estudava o movimento dos pássaros e animais, o crescimento das plantas e das flores, as pedras que encontrava nos leitos dos rios, a luz dos campos e as sombras das densas florestas. Bom, pessoal, aí veio a explicaçãozinha para a palavra ábaco, que é um instrumento formado por um quadro com arames paralelos, usado para fazer cálculos, ok? Eu havia feito a leitura, fiz novamente, porque é muito importante, fazer quantas vezes for necessário, para que fique bem compreendido o que o texto quis passar. Aqui era para vocês, no quadro, ilustrar o texto a partir das imagens que ele provocou em você. Então, aqui é pessoal. Não há como todos pensarem da mesma forma, porque a questão da sensibilidade, do despertar algo, ela é particular de cada pessoa.
De repente você olha para uma tela, para um quadro, ele vai te transmitir sentimentos que não vai transmitir para outra pessoa. Ouvir uma música talvez te desperte coisas que não desperte em outra pessoa. Então isso é bem particular. Não há como nós falarmos, tem que ser assim ou do outro jeito. Então aqui é mesmo aquilo que você sentiu ao ler, as imagens que você foi mentalizando, né, na sua mente, ok? A gente socializa essa atividade quando tiver a oportunidade, porque eu sei que vocês adoram mostrar tudo que vocês fazem. Então nós vamos ter esse momento aí, essa devolutiva e essa socialização, ok? Então agora, na próxima página, que vem aqui, diálogo com texto, nesse diálogo com texto, a gente fala de coleta de dados. O que é coleta de dados? É você voltar no texto para verificar onde estão as informações que você precisa para preencher uma ficha, uma resposta, seja o que for. Então, é muito importante que você reúna informações a partir de frases que você vai grifando. Você vai lendo e aquilo vai servindo para você organizar as ideias principais do texto. Então, aqui, em nome do artista, você deveria colocar Leonardo da Vinci, né? Sempre atentos que nome próprio é com letra maiúscula, Leonardo com L maiúsculo, Vinci com V maiúsculo. A data de nascimento do Leonardo, como consta lá no texto biográfico, 15/4/1452. 15/04/1452. Qual a nacionalidade de Leonardo? Nacionalidade italiana, né? Reforçando que nacionalidade é uma palavra feminina. Então, não estou perguntando o que ele é italiano, mas a sua nacionalidade é italiana, ok? Então, não confundam isso aí. Quais foram as primeiras descobertas de Leonardo sobre o mundo? Vocês poderiam falar que as suas primeiras descobertas eram o fruto da observação que ele fazia da natureza, né? O que ele descobria? Os nomes, né? Ele observava os nomes, os usos das plantas, né? Os sinais de mudança do tempo, os hábitos dos animais selvagens, entre outras, certo? Aí depois algumas invenções reveladas em seus esboços. Vocês devem ter colocado aí o tanque blindado, né? O paraquedas, o parafuso aéreo, que é o helicóptero, enfim, são as informações que você tinha que ir retirando do texto biográfico, que são coleta de dados, ok? Então aí nós vamos para a página seguinte, que é a página 99. Aqui na página 99, nós temos aqui o exercício 2. Pinte apenas os espaços que apresentam as características que estão de acordo com o texto Um Menino em Vinci. Então aqui vocês têm que pensar bem aquilo que realmente está no texto, né? Então vamos lá para a primeira. O texto descreve a vida de uma pessoa real? Ele descreve a vida de uma pessoa real? Sim, porque Leonardo foi uma pessoa real, não foi uma pessoa imaginária ou criação fictícia. Ele existiu, então tem que pintar aí. Ele apresenta informações inventadas? Não. Por quê? Porque é uma biografia. Uma biografia, ela conta os relatos desde o nascimento, desde a primeira idade até os dias atuais ou até a morte. Então, não são inventadas, não vai pintar essa segunda, então aqui ela não vai ser pintada, ok? Os fatos são narrados em ordem cronológica, do nascimento ao final da infância? Sim, você pode observar que começa a contar desde a infância, né, do nascimento até o final da infância. Então, isso é a ordem cronológica, quando você vai contando de quando nasceu, a sua infância, a sua adolescência e até a morte. Nesse caso, falou até a infância, então, deste lado, você deve pintar a primeira e a segunda tira.
Esse texto descreve a vida de uma personagem? Não descreve a vida, né, de uma personagem. Porque você não está tendo a descrição da vida, você tá tendo uma narração sobre um eixo que vai de algo cronológico, né? Contando as primeiras vivências, mas não é uma descrição da vida, certo? Apresenta informações verdadeiras sobre fatos acontecidos? Exatamente, as informações são verdadeiras, porque não trata-se de uma ficção, trata-se de uma biografia. Não se considerou a ordem cronológica, os tempos em que os acontecimentos ocorreram estão misturados? Não estão misturados. Por quê? Não começou da infância, depois foi para quando nasceu. Começou da forma que, de fato, é a ideal, né? Dele pequeno, o que ele fazia até a sua infância. Então, você vê que foi crescendo e isso não ocorreu o inverso, certo? Bom, a próxima atividade era para vocês conferirem a atividade anterior e a partir dessas informações assinalar o gênero, né, que corresponde. Então, vocês acham que esse texto do Leonardo é um conto de fadas? Não tem como ser um conto de fadas, porque não tem nenhum elemento mágico, nenhum elemento extraordinário, né? Nós não observamos nenhuma situação impossível, né? Porque trata-se de uma história verídica. É uma biografia? Exatamente, é uma biografia, porque narra os acontecimentos de quando nasceu até a infância. Um anúncio publicitário não tem como ser um anúncio publicitário, porque anúncios querem propagar uma ideia ou algo, para vender um produto ou uma ideia, então não é esse o caso. Uma reportagem também não é, porque não trata-se de uma notícia, né? Trata-se de dados de uma pessoa, né? Um cronograma meio que de uma pessoa, onde não tem nada a ver com uma notícia. Uma fábula também não é, porque a fábula tem animais conversam. E uma entrevista também não é, porque não houve um entrevistador e nem um entrevistado. Então é biografia, certo? Agora nós vamos para a questão 3. Né? Segundo o texto, Leonardo da Vinci foi uma criança bastante curiosa. Cite um fato que comprove essa afirmação. Então, gente, não apenas uma possibilidade, porque lá no texto fala várias situações que comprovam que ele era muito curioso. Vocês fizeram até um teste, lembram do Guia dos Curiosos? Onde alguns deu que são muito curiosos, outros que nem tanto. A gente viu que o Leonardo era uma criança muito curiosa. Então aí a gente pode comprovar com alguns trechinhos. Por exemplo, ele fazia esboços do que ele observava, ele fazia muitas perguntas para o seu tio Francesco. O que mais que ele fazia? Ele explorava as fendas rochosas das colinas, né, ao redor de Vinci. Ele estudava o movimento dos pássaros, também dos animais. Também observava o crescimento das plantas, entre outras, né? Mas não precisa colocar tudo isso, não. São algumas hipóteses, certo? Você acredita que a convivência de Leonardo da Vinci com o tio Francesco estimulou a curiosidade do menino? Gente, sim, a convivência com o tio estimulou a curiosidade, porque o tio, ele aguçava, né, essa curiosidade. Ele sempre respondia e ele estimulava. Então, com isso, o menino foi ficando cada vez mais curioso. A 5. Entre tantos talentos, Leonardo da Vinci foi também um inventor genial. Ele esboçou muitos dos aparelhos e veículos que conhecemos hoje, a bicicleta, a roupa de mergulho e o submarino, entre outros. No entanto, da Vinci era obcecado pela ideia de voar. Estudando muito e observando o voo dos pássaros, ele desenvolveu esboços para máquinas voadoras que só seriam construídas séculos depois. Observe e tente adivinhar que máquinas são essas. Então aqui, pessoal, vocês têm aqui dois desenhos, né, para vocês tentarem adivinhar que máquinas seriam essas
futuramente, né? Então nós temos essa aqui que nós podemos chamar de helicóptero, né? Foram esboços que Leonardo fez e que futuramente foram construídos. E aqui nós também temos o que veio a ser o avião, ok? Então aqui vocês colocam o helicóptero, aqui vocês colocam o avião, certo? Então agora nós temos que, eu vou ter que abrir agora a página da tarefa, porque ficou a tarefa 20, né? Para que vocês fizessem. Então já estou abrindo aqui, vou lá na tarefa 20, que nós já estamos finalizando. Aqui, essa é a tarefa 20, ok? Foi pedido para que vocês fizessem, né, essa tarefa, e aí vai ter só mais uma atividade para vocês, assim, um trabalhinho, né, que consta aí no anexo, que eu já vou falar para vocês. Então aqui, olha, conheça mais alguns inventores, curiosos inventores que desenvolveram criações utilizadas até os dias de hoje. Siga as dicas e descubra quem são eles. Então aqui vocês tinham aqui 4 personalidades, certo? E vocês tinham que colocar nesses números quais são equivalentes. Então no número 1 é o Alberto Santos Dumont, ok? Aqui o número 1, esse número 1 é o Alberto Santos Dumont. Aí você tinha que vir aqui escrever Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. O número 2 é o Thomas Edison, ok? Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada. O número 3 é o Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell, que foi o inventor do telefone. E o número 4, Steve Jobs. Steve Jobs criou ferramentas tecnológicas para os computadores, ok? Então, aí número 1, Santos Dumont, Thomas Edison, Alexander Graham Bell e Steve Jobs, ok? Aqui era para que vocês pesquisassem, né, os dados que você coletou sobre uma personalidade. Escolha uma das personalidades da atividade, descubra mais alguma informação. Então aqui você tinha que escolher um dos 4, pesquisar, colocar aqui qual foi a informação que você descobriu. Também é uma atividade de socialização bem legal, que nós faremos assim que tivermos oportunidade, né? Não vamos deixar passar batido, porque eu sei que vocês adoram apresentar as suas pesquisas, vocês gostam muito, é muito importante esse momento de ouvir o que o colega fez. De repente você escolheu Santos Dumont, seu coleguinha também, mas você colocou uma curiosidade, seu coleguinha colocou outra, você aprende mais. Eu também aprendo muito com vocês. Pessoal, assim a nossa correção ela encerra-se, ok? Mas fica uma atividade, tá bom? Uma atividade para vocês que é a página 151. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vai ficar para vocês fazerem para segunda-feira essa atividade que é a ficha de invenção. Então, observem que vocês têm uma ficha, que agora os inventores serão vocês, certo? Que é a atividade da página 101. Deixa eu ir lá na página 101. Lá na página 101, aqui na página 101, aqui fala da produção de texto. Então, assim como Leonardo, você vai fazer um esboço da sua criação. Você tem que ler com muita atenção a página 101, certo? Eu vou colocar em PDF essa explicaçãozinha. Você tem que ver que as descobertas que Leonardo fez foi coisas que contribuíram, né? Coisas importantes para a humanidade, né? Como vocês viram nos esboços dele. Então, você também tem que pensar em algo que mudaria a sua vida. Pense nos seus desejos e nas suas necessidades do seu dia a dia. Em algo que deixaria a vida de todos mais legal. Utilize a folha cartonada para descrever as características do seu invento e dê-lhe um nome. Assim como Leonardo, faça um esboço da sua criação, certo? Execute essa atividade junto a seus familiares.
depois apresente sua invenção para a turma. Pessoal, então vamos lá. Essa é a ficha de invenções, de invenção. Você que é o inventor vai escrever aqui seu nome completo. Aqui você vai colocar a sua data de nascimento, tá? Dia, mês e ano, a sua nacionalidade, que é brasileira, mesmo os meninos vão colocar brasileira e não brasileiro, porque eu sou brasileiro, até pode ser, mas a nacionalidade é sempre brasileira. Aqui você vai colocar quantos anos você tem. Aqui você vai colar a sua foto. Por favor, não deixem de colar a foto, porque depois esse trabalhinho ele fica exposto na sala durante um bom tempo, praticamente o ano todo, certo? Então é muito chato ficar lá uma ficha, todo mundo com a sua foto e um lá sem a foto, né? Então eu gostaria que vocês realmente assim aqui colocassem uma foto sua. Peça para a mamãe, para alguém aí providenciar, não tem pressa, mas eu preciso que vocês façam a ficha de acordo com as instruções. Aqui, características gerais da invenção, você vai colocar o nome da sua invenção, porque você tem que inventar um nome. Aqui você vai falar para que ela serve, a sua utilidade, tá? Lembrando que ela tem que ter uma utilidade para melhorar a sua vida, dos seus colegas, ok? No outro lado da ficha, nome da invenção, aquele mesmo nome que você colocou aqui, você vai colocar aqui. E aqui você vai desenhar a sua invenção, certo? Aqui você vai colocar a data em que você criou e aqui você assina. Se você não tiver uma assinatura, você pode escrever seu nome, abreviando se for preciso, porque o espaço não é muito amplo. Depois você vai ter que criar essa invenção, vai ter que fazer com a sua família essa invençãozinha, porque esse trabalhinho ele será apresentado, né, no retorno. Todos irão apresentar esse trabalhinho. Conforme forem executando, postem no grupo para a gente poder já ir conhecendo, né, esses trabalhos, para a gente não ficar tão curioso até que nós tenhamos a possibilidade de nos encontrar. Então, essa atividade fica aí para vocês irem providenciando, tá? E assim que forem tendo a possibilidade, vão dando um feedback no grupo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se tiverem alguma dificuldade, pode me chamar. Qualquer coisa a gente faz uma chamada de vídeo e eu explico certinho, tá? Só não fiquem com dúvidas. Eu espero que seja bem legal para vocês fazerem a sua invenção junto com a família, que vocês criem algo bem